Olá, pessoal, estamos de volta com uma pergunta bem quente. Meninas, rapazes, não cometam um equívoco. Professor, no caso de suspeita de traição do namorado, da namorada, do esposo, da mulher, eu posso pedir a um especialista que investigue a minha máquina, o meu computador, ou isso é crime? É uma questão bem polêmica, né? Embora no Brasil não tenha nenhuma legislação vedando, né, a investigação ou a venda de produtos forenses para um cônjuge ou para um namorado, é lógico que paira uma questão ética sobre esses incidentes, né? Normalmente nós recomendamos aos alunos que não se deixem ocupar com casos dessa natureza. E por quê? Porque, primeiro, normalmente essas investigações são sorrateiras, normalmente um marido ou um namorado não busca um mandado judicial para interceptar ou para coletar informações da convivente, o que deveria ser necessário, e o profissional pode ser prejudicado nessas situações. Então, a perícia, eu costumo dizer que a perícia digital hoje ela tem outras funções mais nobres do que investigar infidelidades. Porém, caso isso ocorra, exista essa necessidade, é indispensável dizer que não é porque existe uma relação conjugal, uma relação de namoro, que as senhas devem ser compartilhadas ou que pressupõe-se que o namorado pode ter acesso ao e-mail, ao MSN, ao Skype, ou qualquer outro comunicador ou comunidade social desta pessoa. Se existe uma suspeita, isso deve ser fundamentado e só quem pode dizer se isso é legítimo ou não, essa suspeita autorizando, é um juiz de direito. Tá? Então não é muito arbitrário proceder com qualquer tipo de investigação. Nós tivemos casos, por exemplo, de um marido que instalou um keylogger na mulher para verificar o que ela fazia, ou contratou um profissional para assediá-la. Esse foi um outro caso interessante. Ele contratou um profissional para se fingir de ex-namorado da esposa atual, né? Para ver se ela assedia. Né? São questões extremamente que levaram, logicamente, à dissolução conjugal, além de crimes, além de indenizatórias por dano moral e outros danos cabíveis. Então, não é o caso. A perícia digital hoje ela tem outras funções mais nobres. Da mesma forma para os filhos, né? Pegando o seu gancho, né? Os pais normalmente falam, poxa, eu tenho toda a liberdade de monitorar o computador do meu filho, eu comprei, né? O computador é meu. A questão não é bem essa, embora se nós levarmos ao texto frio, o titular do ativo tem controle sobre ele. Então, se eu comprei um computador para o meu filho, a nota está no meu nome, eu tenho um ativo. Mas quanto vale, né, você utilizar um procedimento desse em face do seu filho? Né? Então, é muito importante que nós tenhamos com relação a filho, que não haja monitoramentos, porque o filho é geração Y, né? Ele já nasceu na tecnologia. Sim. E ele sabe burlar qualquer tipo de monitoramento que você levou horas para aprender. Então, guarda-costas virtual, supervisor de conteúdo, keyloggers no computador do filho, nada disso vai funcionar, porque ele vai burlar isso, ele tem técnicas para burlar isso. Ou seja, nada melhor do que a conversa, do que o bom senso, do que explicar para o seu filho que a internet é muito mais perigosa que as ruas. Eu tenho que ter o mesmo cuidado nas ruas, na internet, e que eu não coloco na internet o que eu não colocaria na calçada da minha casa. Cuidados com superexposição, marcando presença no ambiente virtual. Aí sim é importante. E não tratar de manobras de monitoramento sem que o filho saiba. Normalmente, nesses casos, você vai ter um filho resignado e que na primeira oportunidade ele vai burlar isso para praticar um crime. Então, sempre a conversa é fundamental. Muito bem. Professor, agora, para responder um pouquinho às dúvidas dos alunos, acredito que sejam em todos os polos do Brasil, onde um perito digital atua? Perfeito. Hoje a perícia digital ela se desenvolve numa mais variada gama de áreas, de funções. Né? À medida em que todas as relações sociais migraram para a tecnologia da informação, e hoje fala-se em sociedade da informação, um perito digital ele é fundamental em diversos casos. Eu vou citar alguns exemplos. Um perito digital hoje pode atuar na análise de contrafação, de software pirata, das redes P2P, identificando a autoria daqueles que disponibilizam conteúdo protegido por direito autoral, comparando softwares, identificando cópias, clonagens e assim por diante. O perito digital hoje pode atuar nas perícias envolvendo notas fiscais eletrônicas na área tributária. Hoje tem crescido muito o Caixa 2 eletrônico, né? Com a nota fiscal eletrônica. Não é incomum empresas desenvolverem sistemas para armazenar um Caixa 2 eletrônico descentralizado, com proxies, com segurança. O perito digital vem atuando nesses casos, ou seja, identificando, rastreando, contribuindo com receita estadual, federal, nesses casos.
Outro exemplo, nos casos criminais, o perito digital pode apurar a autoria de uma difamação na internet, fotos que vazaram na rede, fotos que caíram na rede, ele pode apurar a autoria, ele pode identificar, juntamente com procedimentos jurídicos de quebra, quem foi que disponibilizou aquele conteúdo ofensivo, como foi. Na área civil, o perito digital hoje ele pode apurar, por exemplo, fraudes bancárias, ou seja, quem teve a responsabilidade. Hoje nós sabemos que as fraudes bancárias, o banco, normalmente pela jurisprudência majoritária, ele é obrigado a indenizar a vítima, salvo se ele comprovar a culpa exclusiva do correntista. E o que é culpa exclusiva do correntista? É quando ele é negligente, ele coloca a senha dele no bloco de notas, ele não instala um bom antivírus, um firewall, e a jurisprudência já vem exigindo alguns requisitos para um correntista exigir uma reparação. Um antivírus é um deles. Quem vai dizer de quem foi a culpa? Se a culpa foi do banco ou se a culpa foi do correntista? É um perito digital. Então hoje os bancos estão submetendo computadores de correntistas a peritos para antes de ressarcirem avaliarem se ele não teve culpa ou se não é viável uma discussão judicial sobre o caso. A perícia digital atua na seara trabalhista também. Nós temos muitos casos de uso indevido de recursos de TI da empresa para fins ilícitos, ou seja, a pessoa de dentro da empresa usa o e-mail, se cadastra em blogs, em sites e prejudica a empresa. Vazamento de informações hoje, você sabe hoje por onde a sua informação está saindo da empresa? Pode ser por FTP, pelo site, por e-mail, por Skype, por comunidades sociais. Quem pode rastrear, quem pode auditar sua rede apontando um norte? É o perito digital. Então vejam, eu poderia ficar mais horas e horas aqui dizendo quantas funções hoje o perito digital pode atuar na tecnologia da informação para auxiliar empresas. Então é um mercado realmente abrangente e carente de profissionais também. Olha, a palavra carência é fundamental. O nosso tempo está se esgotando, mas eu não gostaria de terminar antes de fazer uma pergunta. O aluno ele percebeu que ele não quer trabalhar mais com sistemas de informação, com implantação de projetos, com redes, e ele quer seguir essa área forense. Professor, é rentável hoje ou não? É rentável, é rentável. Os projetos, para quem, primeiramente, para nós discutirmos sobre valores de mercado, eu preciso especificar para vocês onde um perito digital pode atuar. Que espécie de peritos digitais eu tenho hoje? O primeiro perito digital que eu tenho é o perito policial. Esse perito ele prestou concurso. Sim. Normalmente ele está presente ou no Instituto de Criminalística, nos estados, ou na Polícia Federal, no âmbito federal. Esse policial, hoje ele não ganha menos de R$10.000. Tá? Então, um profissional concursado, na área federal, logicamente. Concursado. Se ele não é concursado, ele pode ser um perito judicial. O que é um perito judicial? É um perito que se habilita em face dos juízos cíveis, criminais e trabalhistas, como à disposição do juízo em perícias envolvendo tecnologias. Imagine que chega um caso lá de subtração de R$25.000 da minha conta bancária por cartão. Eu estou processando o banco fala, não, você que teve culpa, a próprio cliente teve culpa, vamos nomear um perito. Então ele vai buscar, dentre os peritos que estão habilitados, um que esteja apto a fazer a perícia. Esse valor de remuneração é variável, né? Varia de 5 até 50, 60 mil reais, depende de cada caso, você vai poder arbitrar. E eu tenho também o perito corporativo, que trabalha dentro das empresas no âmbito da segurança da informação. Hoje, não percebendo menos um analista técnico, não percebendo menos de 8 a 15 mil reais. Então é uma profissão extremamente rentável à medida em que existem poucos profissionais. E existindo poucos profissionais, as exigências ainda são mínimas. Muito bem, vamos finalizar. É muito caro ter um laboratório forense? De forma alguma. Essa é uma questão que muitos me colocam, inclusive no Twitter, no nosso Twitter, Perícia Digital, @Perícia Digital. Nós respondemos questões sobre essa disciplina, a ideia é disseminar essa informação. O laboratório forense hoje pode ser desenvolvido por ferramentas freeware. O que são freeware? Ferramentas disponíveis, open source. Então, hoje, embora existam ferramentas proprietárias muito úteis nas análises forenses, eu tenho hoje inúmeras ferramentas como CDs Live, Helix, FDTK e outras distribuições, outros softwares disponíveis ao download na internet. Então, hoje você pode desenvolver um laboratório forense com ferramentas, com softwares livres. Apenas os equipamentos, que aí passamos para um outro passo, e aí a necessidade da compra. Mas com softwares é possível hoje exercer a perícia digital, softwares gratuitos disponíveis na internet. Muito bem, professor, eu gostaria de agradecer a presença. E antes de mais nada, ele disse que não é tão caro assim, vale a pena. Mas como dica, eu peço que vocês entrem no site, de repente no próprio site de busca, procurem professor José Antônio Milagre e vocês vão conhecer a
a maleta do professor José Milagre. Eu fiquei, olha, de queixo caído. Eu acho que todos nós da área de SI, de TI, deveríamos ter uma maleta daquela. No entanto, vale a pena aprender a lidar com aqueles equipamentos, né, professor? Eu gostaria de agradecer a presença do senhor. Eu sei que a agenda é muito conturbada, é muito corrida. O professor chegou correndo aqui também de viagem para participar conosco. Muito obrigada em nome dos alunos da Unisa, desde o Polo de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, até Fernando de Noronha. E obrigado também em nome da instituição. O senhor gostaria de deixar um e-mail, um contato? Eu agradeço muito a Unisa pela oportunidade. De forma alguma isso foi trabalhoso, é um prazer estar aqui, ainda mais sabendo desse e-learning tão abrangente que é a Unisa, a oportunidade de poder falar sobre a perícia digital, a investigação computacional. Estarei sempre à disposição para novas oportunidades e para esclarecer essas questões. Deixo o nosso site para que os alunos e acadêmicos interessados possam desenvolver mais análises, www.legaltech.com.br, e o meu Twitter também à disposição, @perícia-digital. Fico à disposição desse número imenso de acadêmicos para as dúvidas e dicas, e para que vocês possam realmente iniciar na forense digital, porque o Brasil precisa formar profissionais aptos a investigar os crimes digitais. Eu agradeço muito a oportunidade. Obrigada. Pessoal, nossa aula vai ficando por aqui. Algumas pessoas não participaram da aula semana passada com o professor Pierluigi Piazzi, infelizmente acabaram perdendo, mas hoje vocês ganharam com o professor José Milagre. Na aula que vem teremos um novo assunto importante também e bem interessante. Algumas dúvidas vocês têm tido a respeito das provas, das aulas Brise. O objetivo esse semestre é não estressar. Aulas Brise não, seminários. Eu vou deixar alguns materiais desses professores disponibilizados lá no mural. Eu peço que vocês também acessem o mural para ver o dia do nosso fórum e não deixem de fazer perguntas também no correio. Queridos, nos vemos nas próximas aulas. Até mais. Tchau, tchau.